Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa nesta noite falar aos nossos corações, através da tua palavra, é a palavra que nos edifica, a palavra que nos faz estarmos firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, vamos dar início a este culto, vamos interceder por este culto, já iniciando com uma oração, oração essa que necessitamos e estamos dependentes totalmente do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui na sua casa, na casa onde queremos prestar o culto a Ti, que é toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus e o único Deus que temos e o único Deus que pode tudo e todas as coisas. Pedimos, Senhor, neste momento, com muita reverência, com muita humildade, perdão a Ti, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, transgressões, situações adversas, Senhor, que já temos conhecimento da Tua palavra, mas mesmo assim caímos no erro. Mas o nosso coração, a intenção do nosso coração é viver na Tua verdade. Querido Deus, pedimos também que o Senhor possa colocar os Teus anjos, querubins e serafins, com as espadas desembainhadas, Senhor, ao nosso redor, ao redor deste templo, para que toda potestade do mal, toda força contrária, tudo que vier atrapalhar o culto desta noite, seja anulado agora no nome de Jesus, e que somente a vontade do Senhor seja feita agora e para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar nesta noite meditando na palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 20. Vamos estar falando como tema desta noite, para obter paz e tranquilidade. Então, para obter paz e tranquilidade, que é o tema do culto dessa noite, nós vamos começar com esse texto em Salmos 20, onde é uma oração do povo ao rei Davi. E eles fazem um pedido a Deus, intercedendo pelo rei Davi. A oração a favor do rei. Salmos 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve, te levante em segurança. Do seu santuário te envie socorro e Deus de Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei, o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, servos do Senhor, porém, gloriamos em nome
nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, servos do Senhor, porém, nós levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Aleluia, glória a Deus. Este é um salmo onde o povo faz uma oração ao rei Davi, porque o rei Davi, neste momento, ele enfrentaria junto com o seu exército uma guerra. Mas parece assim, só até estranho, né? Assim, você está falando de guerra, mas o tema da mensagem hoje é como nós obtermos a paz e a tranquilidade. Parece não soar, parece ser uma coisa contraditória. Mas, falando, né, de obter a paz e a tranquilidade, às vezes é necessário enfrentarmos a guerra de frente com a nossa cabeça erguida. Tem coisas que não temos como fugir, né? Não temos como ter uma maneira de escapar daquela situação, mas nós temos que enfrentar. E como somos servos de um Deus Altíssimo, nós enfrentamos de cabeça erguida, porque é dessa maneira que os cristãos andam, né? Nós andamos de fé em fé, de glória em glória, enfrentamos de cabeça erguida. E essa cabeça erguida, nós não vamos estar assim dizendo, né, de uma maneira soberba, achando que a gente é não verdade, que nós somos os bons. Não é dessa maneira. É um coração limpo, é um coração verdadeiro, mas com entendimento, né? Nós servimos um Deus de cabeça erguida porque nós temos um Deus, né, que é todo-poderoso. E é um Deus que não nos abandona em situação nenhuma, né? Em momento nenhum. E nós fazemos parte desse Deus. Por isso, nós temos esse encorajamento, essa certeza dentro do nosso coração, que nós vamos passar pela guerra e sairmos lá na frente vitoriosos, porque servimos um Deus que vai à frente da peleja. Mas há momentos da nossa vida, né, há situações, né, que somos levados a passar por esta guerra. Há diversos motivos, né? Se a gente fosse enumerar os motivos que a gente passa pelas pelejas, pelas dificuldades, pelas tristezas, pela enfermidade, pela escassez, né? Por tantas e tantas situações, nós somos levados a passar por essa guerra sem uma escolha. Às vezes também somos levados a passar por essa guerra até por Deus, para sermos aprovados, para sermos termos um conhecimento a mais, para estarmos mais fortalecidos, porque é assim que acontece com o cristão. Quando nós passamos uma luta, uma guerra, uma situação difícil, quando a gente passa por ela, a gente fica mais fortalecido, porque a gente vê que em toda situação Deus segura a nossa mão e vai junto com a gente. Então isso faz a gente se tornar mais valente, enfrentar mais as situações, né? E não se abater facilmente. Pode ser, né? Tenho certeza disso. Há 10, 20 anos atrás, certas situações que aconteciam comigo me abatiam. Hoje não mais, porque você vê, você caminha com Deus que está com você. Então, às vezes, é uma coisa um sentimento do nosso coração, de ficarmos abatidos, de ficarmos preocupados demais, e de achar que tudo vai dar errado, que agora acabou. Mas a gente passa-se o tempo, né? Vamos ouvindo a palavra de Deus, vai nos mantendo de pé, nos mantendo de cabeça erguida, e a gente vê que a gente consegue, porque não é na nossa força,
é na força do Senhor dos Exércitos que nós enfrentamos. Então é tudo muito mais fácil. Na nossa força, com certeza, a gente não conseguiria, né? Então, quando a gente passa por essas guerras, nós temos que superar muitas coisas, né? Nós superamos os nossos medos, os nossos traumas, as nossas angústias, as aflições, o perigo, mas, né, a gente não pode fugir e nem retroagir, porque o povo de Deus, ele sempre marcha para frente. A gente só retroage, a gente só para se for uma vontade do Senhor, se for uma ordenança do Senhor. Senão, a gente segue em frente, mesmo que a gente está com medo, mesmo que a gente sabe que é um perigo, mas a gente continua. É assim que nós, servos de Deus, temos que caminhar em direção à guerra que nós vamos enfrentar, porque a gente sabe que nós não vamos estar sozinhos e é na força do Senhor que nós vamos pelejar. E nesse texto, o povo de Deus, né, um povo ali que andava com o rei, um povo que andava porque eles tinham como um reflexo do rei, né, um servo do Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Eles temiam a Deus, eles conheciam a Deus através do rei Davi. Eles sabiam que o rei Davi era um homem ungido por Deus, era um homem que agradava o coração de Deus, e eles aprendiam muito com o rei Davi. Então, nesse texto aqui, eles tinham o conhecimento que haveria de acontecer um confronto. Eles iam passar por uma guerra. Naquela época acontecia muitas guerras, assim, guerras mesmo de braçais. Hoje a gente não existe mais, né? Hoje não existe isso. Mas naquela época existia muito, porque tinha povos que queriam roubar as cidades, queriam roubar os seus bens, queriam roubar suas riquezas, tomar o povo como escravo. Então tinha muito esse conflito. E o rei era o que comandava a cidade, é o que protegia a cidade, e com o seu exército. Então tinha que ser uma pessoa com domínio próprio, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sábia. E o rei Davi, ele era uma pessoa sábia, e ele enfrentou muitas guerras, e foi vitorioso em todas elas, né? Essas guerras braçais. Então nós sabemos que ele, né, desde já mocinho, quando enfrentou Golias, ele com uma pedrinha, ele não era soldado, ele não tinha um cargo, nada, mas ele já era um homem ungido por Deus. Ele pegou aquela pedrinha, né, onde Deus estava sendo afrontado através daquele gigante, e ele não aceitou aquela situação. E aquela pedrinha girou, tacou na cabeça do gigante, derrubou, ele foi lá e cortou a cabeça do gigante, matou o gigante, enfrentou o gigante, sendo que nenhum homem, nenhum soldado, nenhum homem capacitado, né, do exército quis enfrentar. Mas ele não foi na força dele, ele foi na força do Senhor dos Exércitos. Porque se a gente for na nossa força, no nosso braço, nós vamos perecer, porque nós somos falhos, somos pecadores, e somos pessoas, e temos que ter esse entendimento, que somos pessoas totalmente dependentes do Senhor. Sem Ele na nossa vida, nada é possível. Nós fazemos a nossa parte como o Senhor nos ensina, porque a oração, né, do servo do Senhor é você fazer a sua parte, é orar, né, clamar a Deus, pedir a ajuda de Deus e ter ação. Isso se chama oração. Então nós temos que fazer a nossa parte de cabeça erguida. É assim que o Senhor nos ensina. E eles tinham essa batalha para enfrentar, né? Onde não tinha como escapar. Mas nem sempre
nós, na nossa humanidade, temos esse privilégio de sermos lembrados. Porque se a gente soubesse, irmãos, que amanhã nós iríamos passar pelo dia mau, nós com certeza, tenho certeza absoluta, que nós iríamos nos preparar. Nós iríamos apregoar um jejum ao Senhor, nós íamos ser mais vigilantes, nós iríamos orar, nós faríamos isso. Mas não é em todo momento que nós temos esse conhecimento. Às vezes podemos passar tempos sem dias maus, mas tem momentos da nossa vida que é uma atrás da outra. Então nós não sabemos, nós não temos esse conhecimento. Então nós temos que estar aqui, vigilantes em todo tempo, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não temos conhecimento. Você não sabe se amanhã o que você vai precisar. E nós já aprendemos na palavra de Deus, não é nenhuma novidade, que o servo de Deus, ele tem que estar sempre vigilante. A palavra de Deus fala, orai e vigiai. Porque não adianta só nós orarmos e não sermos vigilantes. Temos que tomar cuidado. Então, como a gente não sabe, o que vai acontecer, o conflito que vai acontecer amanhã, então nós temos que estar vigilantes. Então nós temos que estar em oração o tempo todo. Não é só na hora que você vai ter a guerra. Aquele povo, eles tinham conhecimento, estava ali, já estava marcado o conflito. Então eles se prepararam. Tem situações na nossa vida que nós sabemos que nós vamos enfrentar algo que não é tão bom, e nós podemos se preparar. Mas como nós não temos o conhecimento de sempre sabermos, então nós temos que colocar essa armadura todos os dias. Nós não podemos sair da nossa casa sem uma oração, não podemos ficar na nossa casa sem uma oração, uma súplica a Deus, um agradecimento a Deus, porque não sabemos a guerra que vamos enfrentar. E a guerra, ela é necessária, às vezes, enfrentarmos para obtermos a paz e a tranquilidade. Porque depois que passa a tempestade, vem a bonança, vem a tranquilidade. Então você tem que enfrentar para obter a paz. E era o que o povo estava fazendo. Eles estavam orando para o rei, para que ele tivesse sabedoria, que eles sabiam que o rei era um servo ungido do Senhor, que ele estava indo na força do Senhor, mas eles estavam ali clamando, intercedendo por ele, para que o rei, obtivesse a vitória, os seus soldados tivessem a vitória. Então eles sabiam o que iriam enfrentar, mas não é assim conosco. Então por isso que nós temos que orar e vigiar. E a palavra de Deus também nos ensina que nós temos que entregar o nosso dia, ao nosso Senhor, entregar a nossa vida pela manhã, entregar o nosso trabalho, entregar a nossa família, entregar o nosso emprego, tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, entregar ao Senhor, e que seja feito à vontade dele. Porque a palavra também nos ensina, e já nos ensinou, e não é novidade para nós, que se Deus não guardar a casa, em vão vigiam os que nela habitam. Então, se não for Deus que está à frente, vai ter situações que nós vai passar desapercebidos, porque nós não somos só espirituais, nós temos uma carne, nós temos uma alma, nós temos um sentimento, e isso às vezes nos engana. Então por isso que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Se revista pela manhã da armadura de Deus, porque você não sabe o que vai passar, mas nós sabemos que o dia mau, que as aflições existem, porque Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês podem vencer. Porque ele falou também que ele fez tantos milagres, tantas maravilhas, e que nós poderíamos fazer ainda mais. Então, é maravilhoso isso, sabermos que nós podemos nos preparar para que a gente não venha a cair. Não é cair de não servir mais a Deus, é ficar abalado, é ficar entristecido, é desanimar, sabe? E isso é ruim quando a gente cai nessa situação. Para a gente poder levantar, às vezes é ruim. Então, para a gente estar fortalecido, se prepare, se revista. A armadura de Deus, na palavra de Deus em Efésios, ela fala que tem 6 peças. Então não saia de casa sem nenhuma dessas peças. A primeira é o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então não saia de casa sem faltando alguma peça. Se revista por completo, que a vitória vai ser real na sua vida. O milagre vai ser real na sua vida. A paz e a tranquilidade você vai alcançar. Porque essa é a vitória que nós precisamos. De paz e tranquilidade. Porque o homem ele não pode viver só na tribulação. Ele não pode viver só na situação difícil. Uma vida toda sem treva. Ninguém aguenta. A gente esmurece. A gente é carne. A gente não é Deus. A gente não é Jesus Cristo que suportou a cruz. A gente não suporta. Então vamos nos revestir. Então não saia de casa faltando alguma peça. Não fique em casa. Se você trabalha em casa, ou se você fica em casa, é todo momento, é todo tempo. E será necessário, porque Efésios 6,13 diz que é necessário que a gente se revista dessa armadura. Por quê? Porque nós precisamos resistir ao diabo e todos os ataques e mantermos firmes em Deus. Porque se a gente não nos revestirmos para guerrear, né, todos os dias, né, matar um leão, um urso, né, agarrar com a unha, a gente precisa estar fortalecido. Porque são muitos ataques e nós não vemos esses ataques. Porque ele fala em Efésios 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Nós não vemos, às vezes, muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Porque você não consegue enxergar o coração daquela outra pessoa. Às vezes você está num trabalho, a pessoa é uma coisa com você, mas lá dentro do coração dela ela é outra. Ela age nas tuas costas de outra maneira. Por isso que ele fala, não é com o que os teus olhos vê. A tua luta não é com os teus olhos vê. O que os teus olhos vê é fácil. Você se reveste, você se arma. Agora, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A batalha é no céu. Nós não conseguimos enxergar. Nós não somos tão espirituais que conseguimos enxergar. Por isso que nós temos que estar vigilantes. E a nossa vigilância é o quê? Nos armarmos. Colocar armadura. Ficar pronto. Né? Preparados. Essa é a função do servo de Deus. Estar preparados. Pois foi isso exatamente que o povo fez em relação à guerra que o rei Davi ia enfrentar. E os seus soldados, eles se revestiram. O povo orou, né? Orou. E essa é uma oração que deixou como exemplo para nós. Deixou um exemplo como que eles fizeram para pedir a proteção de Deus para o rei que ia passar
e enfrentar, e ele não sabia quantos soldados ele ia enfrentar, né? O que ele ia pelejar. Poderia ser que o rei Davi e seu exército ia ser a minoria. Eles estariam, por exemplo, em 10%. Então o rei não sabia o que ele ia enfrentar. Mas aí o texto diz, lá no verso 1, o povo orou pedindo que o Senhor respondesse a Davi no dia da tribulação. O nome de Deus de Jacó, que levantasse o rei em segurança, que levasse o rei em segurança, do seu santuário te envie socorro, desde Sião e te sustente. Lembre-se, Senhor, de todas as ofertas de manjares do rei, e aceite os holocaustos. Conceda-te segundo o coração do rei, e realize todos os seus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, a vitória do rei, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Então eles pediam para sondar o coração do rei, para ver e estar com o rei, e que concedesse ao rei a vitória. Então essa era o pedido, né? Mas Davi, como um homem segundo o coração de Deus, também se preparava. Ele nunca ia numa guerra sem se preparar. Ele colocava a sua armadura, né? Toda a armadura que ele usava, e se revestia do poder do Espírito Santo, do poder de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que são um só. Então ele se preparava, orava a Deus, né? E entregava aquela situação, aquela peleja nas mãos do Senhor. Porque em uma das suas batalhas, ele ia na sua força. Ele ia na força do Senhor dos exércitos. Essa era o bordão dele. Ele ia na força do Senhor dos exércitos. Nós cristãos, nós temos que seguir a nossa vida, caminhar nos caminhos do Senhor, na força do Senhor dos exércitos. Porque na nossa força, nós falhamos. E nessa oração que o povo faz, o que nós podemos aprender para a nossa vida, né? Nessa oração linda, né? Que esses intercessores, esses homens de Deus faziam, né? Para quando o rei ia pelejar. Nós aprendemos que temos um propósito. Todos nós temos um propósito na nossa vida. Nós temos o propósito de ser vitoriosos em toda e qualquer situação, né? Nós temos essa necessidade e essa vontade. A vitória, né? Para obter a paz e a tranquilidade. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos ter paz. Como nós almejamos ter paz? Muitas vezes a gente fala assim: nossa, eu daria tudo para ter paz. Quantos já falaram essa frase? Daríamos tudo para ter paz e tranquilidade. Porque tem pessoas que têm tudo, têm situação boa, têm casa, têm trabalho, têm filhos maravilhosos e não tem paz, não tem tranquilidade. Isso é maravilhoso para que a gente tenha uma vida feliz. A paz e a tranquilidade, ela tem que estar seguida na vida de um cristão. Aprendemos também que aquele povo, né, eles confiaram e entregaram a batalha a Deus, porque eles tinham conhecimento que Deus era um Deus, né, que pelejava a favor dos seus, e era um Deus que eles oravam, clamavam, e um Deus de resposta. É maravilhoso quando nós temos um Deus de respostas. Nós precisamos muitas vezes de respostas. Muitos de nós estamos aguardando uma resposta de Deus, e ela virá com certeza. Pode ser que não vai vir da maneira
exato como você desejaria, mas vai vir melhor, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus, ele vê lá na frente, então ele faz tudo aquilo para o bem daqueles que amam a Deus. Então, com certeza, Deus é um Deus de resposta. Creia nisso, que Deus é um Deus de resposta, que a tua batalha, a tua guerra não é para um fim mau, era para você obter paz e tranquilidade. E Deus é um Deus do impossível. Às vezes pode ser que nessa batalha, ou em outras que eles enfrentaram, o exército deles era poucos soldados, e outra nação era muitos soldados, mas eles não olhavam para as circunstâncias, porque eles não tinham a força dele. Porque se a gente vê pela situação, né? Vamos dar um exemplo: 1000 soldados e 200 soldados de Davi. Aos nossos olhos, quem vai vencer? Os 1000 soldados, né? Nos olhos do mundo, nos olhos humanos, né? Na nossa carne. Mas aos olhos de Deus, né? No nosso espiritual, nós sabemos que para Deus não há impossível. E nessa oração eles clamavam a Deus porque eles sabiam que para Deus nada era impossível. Deus poderia sim dar vitória se fosse da vontade do Senhor. Se eles estivessem andando na vontade do Senhor, a vitória viria. Porque não adianta nada nós estarmos andando nos caminhos errados, fazendo e sabendo que estamos em pecado. A nossa oração não chega até Deus. Pode chegar porque Deus ouve todas as coisas, mas não vai ser respondido. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus sempre. Se não estamos, nós estamos em busca de estarmos. Esse tem que ser o desejo nosso, andar na vontade do Senhor. E quando eu oro, né? Quando aquele povo orou, eles sabiam que na oração ela tinha poder, ela tinha, dentro dessa oração, ela tinha milagre. E é o que nós precisamos, de milagre muitas vezes. Muitas vezes a situação é só um milagre, né? Não depende de você fazer algo e Deus somente ajudar você a fazer. Tem situações que é só um milagre. E uma oração confiante, em sabendo em qual Deus você serve, um Deus que pode tudo e todas as coisas, a nossa oração ela tem poder e milagre. E ela chega a nós. Essa resposta de milagre é uma resposta de Deus. Às vezes a gente fica esperando alguém vir falar, um pastor vir falar, alguma coisa assim clara para nós. Mas quando as coisas dão certo, quando a vitória vem, é uma resposta de Deus para nós. É uma resposta. Então, isso nos torna de que maneira? Mais fortalecidos. Quando nós sabemos que a nossa oração, ela vai ter poder de Deus, ela vai ter milagre de Deus, que vai ser a resposta do Senhor, isso nos fortalece, nos mantém de pé, nos mantém mais confiantes para a gente prosseguir. E a palavra de Deus, ela fala que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por isso que há uma necessidade de nós ouvirmos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai trazer esse tipo de conhecimento. Se nós lermos aqui, como normalmente a gente abre a palavra de Deus e lê a palavra de Deus, se nós não meditarmos e não entendermos o que esse texto está trazendo para nós não conseguiríamos ter esse olhar que nós estamos tendo nesse texto hoje. Vendo tantas coisas que ele nos traz, né, à luz da verdade, o que é, né, o poder de uma oração, o que ela pode nos trazer, né? E aqui ela fala que além disso, né, essa união dos irmãos ali, né, esse exército que
Davi tinha não era só um exército de homens valentes, fortes, homens que eram treinados, né? Faziam treinamentos, né? Para ter resistência, para ter força, para lutar, né? Porque só aquela armadura que eles carregavam era pesada, as armas eram pesadas, né? Não é hoje como tem tecnologia, né? Que as coisas cada dia estão sendo mais leves, né? Mas ele tinha um exército de homens e mulheres intercessores. Então ele não ia sozinho, ele se armava, ele orava a Deus, entregava a Deus, ele tinha um exército que ajudava ele, de homens armados, homens capacitados, e tinha um exército de homens que intercediam. Então a gente aprende nesse texto, a gente consegue ver a união, como ela é poderosa. Às vezes nós temos situações, guerras que vamos enfrentar, que às vezes a gente não tem coragem, às vezes, ou não tem até mesmo desejo de colocar no grupo, ou pedir, né, no grupo, para o irmão ajudar em oração. Mas a gente pode pedir para o irmão, aquele que a gente tem mais afinidade. Então isso nos ensina nesse texto que a gente não precisa andar sozinho, que a gente pode ter um exército para nos ajudar, porque há batalhas que eu e você, nós não somos diferentes, que só a nossa oração, só o nosso clamor não é suficiente para enfrentar uma batalha. Às vezes você precisa de um exército junto com você. Saiba disso, que às vezes você precisa de um exército. E isso ensina, através desse texto, que nós precisamos de intercessores, nos ajudando em certas situações. Então não tenha vergonha, não tenha medo. Isso é para te ajudar. Isso é de Deus para a tua vida. Se você está passando uma situação difícil, que você sabe que é muito difícil, que você às vezes está até com dificuldade sozinho de orar, de clamar, de jejuar, peça ajuda, porque você não precisa enfrentar sozinho. Você pode ter um exército com você, porque às vezes aquela batalha é tão pesada, tão forte, que pode te enfraquecer, e não é isso que o Senhor quer na nossa vida. Ele quer que a gente se mantenha de pé, né? Então distribua, né? Fale com uma pessoa. A gente tem o discernimento de saber quem que a gente pode contar, quem que a gente tem afinidade, não é verdade? E Davi, ele entrava nas guerras ele entrava confiante. Ele devia ter seus medos, suas dificuldades, né? Como todos nós, né? O homem de carne, ele não sabia de repente que ele ia enfrentar, mas ele ficava confiante porque ele tinha um Deus que estava com ele. Ele tinha esse exército valente de homens, esse exército de anjos, exército de Deus e exército de homens e mulheres intercessores. Então quem que vai poder com um exército desse? Com uma união dessa? Nenhuma batalha, né? Nenhuma batalha vai ser perdida por você, nenhuma. Assim como Davi não perdeu nenhuma batalha que ele ia guerrear, ele perdeu batalhas como homem, né? Como homem em carne, né? Quando ele desejou a mulher dos seus soldados, seu melhor amigo, aí ele perdeu a guerra, né? Ele não conseguiu, ele perdeu a guerra. Perdeu, na verdade, uma batalha, não a guerra, porque lá na frente ele foi vitorioso. Mas ele tinha esse exército, então ele era confiante. E é assim conosco. Por que ele também era confiante? Porque aquele benefício, né, que ele ia trazer para a terra dele, para o povo dele, né, essa vitória não era só para ele,
era para todos. E assim conosco, quando nós enfrentamos uma batalha, uma guerra, é para nossa família estar bem, é para nossa família ter paz, é para nossa família ter tranquilidade, não é para o benefício só. Então nós podemos todos estar, né, nesse exército lutando, né, com a mesma arma, que é a palavra de Deus, que é o poder de Deus, que é a união dos irmãos. É isso que Deus nos ensina, né? Porque tudo aquilo que acontece conosco, né, ao nosso redor é reflexo, tudo. Se você não está bem, o reflexo vai para a tua família. Se você está bem, o reflexo vai para a tua família. Então, para todos se manterem de pé, nós precisamos nos fortalecer. E aí, ele fala aqui no verso 6: agora sei que o Senhor salva o seu ungido e responderá do seu santo céu com a gloriosa força de sua destra. Então aquele povo, ele faz uma oração reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que o rei era um ungido de Deus, reconhecendo que Deus iria lhe responder, trazendo a vitória, né, a vitoriosa força da destra de Deus, porque a vitória vinha de Deus. Então nós temos que reconhecer. Isso já é um ponto muito positivo na nossa oração, né? Nós temos que reconhecer que esse Deus é soberano. Ele é soberano na tua vida, então você vai, né, com todo esse exército, ser vitorioso. Você vai ter a resposta. Você vai ter a resposta da paz e tranquilidade. Necessitamos. E ele continua. Uns, no verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nós servos de Deus, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Então o povo aqui faz uma oração encorajando, né, uns aos outros, né, porque nós temos que encorajar uns aos outros, né, somos reflexo, aquilo que está ao nosso redor, nós temos que influenciar, encorajar as pessoas a confiar no Senhor pela fé. E é isso que era a oração deles. Era uma oração confiante. Era uma oração que levava as pessoas a encorajar, a confiar em Deus. Não pelo que os olhos estavam vendo, não que os olhos podiam contemplar, né? Porque naquela situação poderia ser muito desigual aos olhos deles, mas pela fé, né? Pela fé eles iam obter a resposta, pela fé, mas pelo Espírito Santo, né? Tendo a certeza da vitória. Porque nós não podemos olhar só para as circunstâncias com os olhos humanos, porque isso também nos enfraquece. Então nós somos carne, mas nós somos espirituais também. Então nós sempre temos que olhar com os olhos espirituais quando nós vamos enfrentar a guerra, para obtermos a vitória. E no verso 8 ele diz: eles se encurvam e caem. Aqueles que, né, confiam nas coisas desse mundo, aqueles que colocam as suas forças em coisas, em carros, em cavalos, e não colocam a sua esperança, a sua confiança em Deus, né? Eles se encurvam e caem. Nós, porém, que colocamos a
e nós nos mantemos de pé. Então ele encoraja, depois ele coloca, ele fala que as nossas forças devem ser colocadas não nas coisas dessa terra, não nas coisas que você pode apalpar, não nos objetos, não nos homens, não na circunstância que teus olhos veem, mas que você coloque no Altíssimo. Olhe para o alto, porque quando nós olhamos para o alto, nós olhamos para Deus. E quando nós olhamos para Deus, Ele nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, que é a palavra dele em sua totalidade. E se nós, não olharmos por essas circunstâncias, o que vai acontecer? Nós não vamos nos encurvar e nós não vamos cair. Mas nós vamos sempre enfrentar, podendo ter medo, podendo ter aflições, angústias, terrores, mas nós estamos com a cabeça erguida, porque estamos com o Senhor e nos mantemos de pé. Porque nós sempre escutamos isso nessa igreja: o difícil é manter. Porque a gente começa bem, muitas coisas, muitos projetos, muitas situações, nós começamos bem, nós vamos com aquela garra, com aquela vontade, com aquela alegria, aí começa a vir as tribulações e os intempéries que acontecem, porque enfrentamos diversas situações governamentais, que não vamos entrar em polêmica, mas vivemos num mundo complicado, politicamente, Então, o que acontece? Começamos bem e dali a pouco vamos enfraquecendo, entristecendo, e dali a pouco não estamos mais de pé. Então, para a gente manter de pé, nós temos que ter essas práticas e ter a certeza no coração, que é crer, crer na palavra, crer no que fala a palavra de Deus, crer nesse ensino que nos traz, a nós hoje, traz todos os dias quando ouvimos a palavra de Deus, para que a gente venha se manter de pé. Por que fala que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus? Porque a fé, ela faz a gente nos manter de pé. Se a gente deixar de ter fé, nós vamos cair. E se nós deixarmos de ouvir a palavra, nós vamos deixar de ter fé. Então é uma coisa puxar a outra. Então nós temos que estar vigilantes e termos esse entendimento para mantermos de pé. Porque quando eu olho o homem, quando eu olho para as circunstâncias, eu enfraqueço. Agora, como sal da terra, como desse mundo, que eu tenho que ser? Influenciador. Eu tenho que ser para as pessoas salvação, levar as pessoas à salvação, levar as pessoas à esperança. E para isso eu tenho que estar fortalecido. Eu tenho que demonstrar através da minha vida tudo aquilo que eu aprendo, eu tenho que praticar. E isso aí eu vou influenciar as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou fortalecer as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou trazer paz às pessoas que estão ao meu redor. Eu vou trazer tranquilidade às pessoas que estão ao meu redor. Porque eu sou luz deste mundo. Eu sou o sal dessa terra. Nós somos isso. O cristão é isso nesse mundo. Então a gente tem que tomar posse de tudo aquilo que é para nós, servos de Deus. Nós somos valentes, nós somos valorosos, porque nós não vamos na nossa força, nós vamos na força de Deus. Então é isso que a palavra nos ensina. E no verso 9 ele termina dizendo: ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-lhes quando nós clamarmos. Deus é a resposta.
É necessário, às vezes, não somente orar, mas suplicar, clamar a Deus. Socorro, Deus. Às vezes é necessário. Então, às vezes é necessário você sair daquele pré-primário para o primeiro ano. Depois passar para o segundo ano. Igual a gente faz na escola, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. É assim a nossa vida cristã. Nós vamos subindo degraus. E isso vai fortalecendo. Por quê? Porque o cristão não volta para trás. O cristão não para, ele só para se Deus pedir para parar. Então é assim que nós temos que ser. Assim nós devemos andar. Assim nós devemos clamar. Uns pelos outros. Orar, interceder. Intercede pelo teu irmão. Você vem na igreja, às vezes você vê um banco vazio, intercede por aquele irmão. Fala: Deus, eu não sei o que está acontecendo, meu irmão não está vindo na igreja. Eu não tenho, às vezes, o contato dele. Mas, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sonda os corações. Vai, visita ele, Senhor. O que eu posso fazer para ajudar? Visita ele, Senhor. Acode ele na angústia, na tribulação. Ele pode estar passando por situação que eu não sei, mas o Senhor sabe. Ajuda ele, Senhor. Assim como aquele povo fez, se uniu, pedindo para o rei ser vitorioso, porque a paz e a tranquilidade é o que eles estavam querendo naquele momento, que é momento de guerra, é momento de angústia, de situações terríveis. E não era só o rei que estava vivendo aquilo. Porque se o rei não fosse pelejar, se o rei não tivesse o exército, se o rei não fosse naquela batalha, todos eles iam perecer, todos eles iam ser mortos, ou às vezes iam ser tomados como escravos. Iam tirar as riquezas, iam tirar a paz daquele lugar, ia tirar a tranquilidade. Então nós precisamos nos unir como servos de Deus. Não apontar o dedo, mas como servo e interceder. Então, às vezes, é necessário esse clamor, essa súplica, que é mais do que oração, que nós sabemos que é mais do que oração, porque nós precisamos de resposta. Muitos aqui precisam de respostas, e eu creio em nome de Jesus que todos que intercedem e pedem ao Senhor vão ter respostas. Vão ter respostas, porque o nosso Deus é um Deus de resposta. Ele não vai deixar nenhum de entregar a sua resposta. E que nós possamos, irmãos, ter esse entendimento desta oração, porque eu creio em nome de Jesus que isso que o Senhor mostrou a nós hoje, eu creio que Ele já falou diferente ao seu coração. Ele acrescentou mais coisas, porque é assim que Deus faz. Ele acrescenta, Ele coloca mais conhecimento. Ele vai trazer mais revelações para você através desse texto, né? Que a gente vive em união, que a gente vive em oração, que a gente não saia para a guerra sem a nossa armadura, né? Para que a gente se mantenha de pé, né? Buscando a vitória, né? O resultado que nós queremos, que é a paz e a tranquilidade. E assim Deus o fez com aquele povo. A resposta de Deus para essa oração está no verso 21, onde eles já estavam, né, tendo ações de graça pela vitória do rei. Então a gente vê que foi uma oração muito poderosa, onde teve muitos milagres, muitos prodígios, muitas superações, muitas necessidades supridas através da oração que aquele povo fez, através do exército de Deus, do exército do rei Davi, né? E aquele exército de intercessores. Então a palavra que Deus traz para a nossa vida hoje é que às vezes você tem que passar por essa guerra para obter a paz e a tranquilidade, mas você não precisa passar sozinho.
você pode ter a união dos irmãos para te ajudar em oração, ajudar em jejum, ajudar em súplica, e tendo a certeza sempre que a tua batalha é a batalha do Senhor dos Exércitos. Você não vai em nenhum momento sozinho. Nós que somos cristãos e servos de Deus, fazemos parte desse reino, né? Enfrentamos nossa vida, continuamos nossa vida na força do Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite, a mensagem que o Senhor entregou, e eu creio que falará mais ao coração e que a gente possa enfrentar todos os dias na força do Senhor e buscarmos sempre a paz e a tranquilidade, que é o que precisamos para viver. Porque uma pessoa atribulada, ela não consegue pensar. Uma pessoa cheia de ideias na cabeça, cheia de medo, cheia de dúvidas, cheia de incertezas, de tantas coisas, ela não consegue visualizar a vitória. Ela não consegue. Se ela não tem paz, ela não consegue, sabe, buscar as coisas que nós estamos aqui hoje aprendendo. Ela não consegue enxergar, ela começa a ver que ela está sozinha, que ela está numa situação que não vai ter fim. Então, por isso que a paz e a tranquilidade, ela é extremamente necessária na nossa vida. E é totalmente possível ao que crê. É totalmente possível. E hoje eu creio que Deus vai trazer muita paz e tranquilidade ao nosso coração. Porque quando nós somos esclarecidos, quando nossos olhos são abertos, nossos ouvidos espirituais são abertos, né, o nosso entendimento, né, a nossa visão muda, a nossa vida muda, é transformado. É maravilhoso o que Deus faz na nossa vida. E eu creio que Ele fez maravilhas, milagres, através do poder da palavra dEle nessa noite, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos entregar esse culto ao Senhor, entregar as nossas vidas. Entregue neste momento também as tuas guerras, as tuas dúvidas, as tuas necessidades de resposta. É momento, irmão, é momento. Estamos na casa do nosso Pai e nós temos liberdade, porque onde há o Espírito de Deus há liberdade. E nós cremos que o Espírito de Deus que habita em nós está neste lugar. E Ele fará muitas e grandes maravilhas no nosso meio. Pai querido e amado, é motivo de muita gratidão, Senhor. Porque sabemos e entendemos que através dessa oração já temos a vitória. A vitória tão desejada de nós cristãos que vivemos num mundo onde a guerra é travada todos os dias. Precisamos de paz, tranquilidade, refrigério para a nossa alma, para ter clareza, Senhor, para enfrentar o dia mau. Por isso, Senhor, agradecemos imensamente, Senhor, pela palavra revelada, pela palavra que o Senhor nos entrega nesta noite. E eu creio em nome de Jesus, que através desse poder que a palavra tem, o poder dessa oração, dessa mensagem dessa noite, que possa ser transformada nas vidas dessas pessoas que estão aqui presencialmente, pessoas que estão aqui representando a sua casa, a sua família, porque muitos não puderam estar aqui presencialmente, né, por algum motivo, por aqueles que estão através da live, que sejam alcançados, Senhor, através do Teu poder. Alcançados, Senhor, alcança eles, Senhor, todos nós, Senhor, pelos Teus milagres, pelas Tuas maravilhas, pela Tua salvação eterna, que através da Tua graça nos entregou, através da cruz do Calvário. Nós agradecemos a Ti, Senhor, bendizemos a Ti, Senhor, pedimos também, Senhor, fale aos corações, Senhor. Pai, muitos agora fazem pedidos, Senhor, por respostas, pedidos, Senhor, de intercessão pelo Teu exército de anjos, pela Tua mão estendida, pela Tua
Senhor, ó Pai, cura-nos, Senhor, do alto da nossa cabeça, planta dos pés por completo, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, Senhor. Vá à frente da batalha, Senhor. Nós somos vitoriosos, não porque vamos na nossa força, porque vamos na força do Senhor dos Exércitos. Por isso te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz, em nome de